Primeiro, Davi, ele nunca vai chamar Golias de gigante. Davi, ele nunca vai dar esse título a Golias. Segundo, Davi nunca enxerga Golias como um gigante. Davi, ele fala, quem é esse incircunciso? Terceiro, Davi, a todo momento, ele não engrandece a Golias, ele não se engrandece, ele não é antropocêntrico. Davi, a todo momento, ele glorifica a Deus nas suas atitudes, naquilo que sai da sua boca, nas suas expressões. Davi, a todo momento, está glorificando a Deus. Então, logo no primeiro capítulo, eu deixo claro que o verdadeiro gigante da história é Deus. O gigante da história de Davi é o mesmo gigante da minha história, da sua história, Diogo, da história da igreja. Nós crescemos num contexto, e eu faço até uma autocrítica aqui ao evangélico, né, o evangeliquez aqui, principalmente no Brasil. Nós crescemos num contexto neopentecostal que sempre dá uma força pro diabo que ele não tem. Então tem até uma imagem icônica na internet que viralizou de Jesus e Satanás numa queda de braço, e mostrando um certo dualismo, né? E, cara, uma visão totalmente errônea, porque Deus, ele é soberano. Nós vemos, por exemplo, na história de Jó, Deus, ele foi soberano a todo tempo. Satanás, ele pede permissão, né? E assim também é na história de Davi. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui desse podcast. Já estou aqui, pelo menos essa deve ser a 106ª ou 107ª vez. Está por aí, mais ou menos, que eu sento aqui para gravar podcasts, e é sempre muito bom, porque eu aprendo demais sentado aqui nesse sofá, né? Nesse sofá, aprendo demais aqui sentado. Os convidados que vêm aqui me ensinam muito, e o podcast tem sido uma escola para mim e para o meu irmão, que hoje não está aqui comigo, mas também é outro host aqui do podcast. Eu quero te pedir aquilo que eu sempre te peço, que é muito fácil, não vai te custar nada. Se você puder curtir, se você puder compartilhar, se você puder também ativar o sininho das notificações e comentar aí o que você está achando desse episódio, vai ser muito bom pra gente, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele espalha esse conteúdo aí para um monte de gente. Quando o YouTube indica o conteúdo, o negócio voa. Então, vai me ajudar muito, vai ajudar muito aqui o Plenicast. E se você também tem interesse em comprar livros e bíblias com o melhor preço do Brasil, com uma entrega rápida, com um pós-venda excelente, é aqui na Plenitude. Acesse aí plenitudedistribuidora.com.br e compre o seu livro, a sua bíblia, inclusive o livro do convidado aqui, que nós já vamos falar sobre ele. E se você quiser comprar em atacado, acesse aí plenitudeatacado.com.br. Nós temos uma equipe aqui pronta para te atender, te auxiliar e te ajudar nas suas dúvidas. Beleza? Vamos lá então? Sem mais demora aqui, eu quero apresentar o meu convidado de hoje, que é o Israel Júnior, autor deste livro aqui, Quem é o Gigante da História. Ele andou por aí nos podcasts do Vilela, no Espectro, debatendo, e hoje não está aqui para debater, porque é claro que se ele fosse debater comigo eu não conseguiria vencê-lo. Então eu quero apresentar aqui o meu convidado, Israel Júnior, Israel Lopes Júnior. G é do quê? Gregório. Israel Gregório Lopes Júnior. É esposo, pai dedicado, bacharel em teologia pelo Instituto Teológico de Campinas, o IBCamp, e pelo Seminário Teológico Nazareno do Brasil, com especialização em apologética pela Faculdade Teológica Bethesda e inteligência emocional pela Frei Treinamentos. Também é bacharel em Educação Física pela Unicesumar. Teólogo apaixonado, dedica sua vida ao estudo profundo do Santo Livro, a Bíblia Sagrada, e ao auxílio de pessoas em suas jornadas espirituais. Formação sólida e um chamado sincero, Israel atua como mentor, orientando aqueles que buscam encontrar propósito e significado nas Escrituras e na vida cristã, sempre tendo Jesus Cristo como o centro de tudo. Ele é membro da Igreja Presbiteriana do Sul, na Congregação Esperança em Campinas,
se empenha em ser um servo fiel. Se você olhar também pelo porte dele, você vai ver que é um cara forte, ele é personal trainer, e eu tô precisando, que você tá vendo que meu porte aqui tá bem ruim, e o porte dele tá bom, acho que eu vou contratá-lo também para ser meu personal trainer. Amigo, seja muito bem-vindo aqui. Diogo, um prazer estar aqui no Plenicast, esse podcast aqui maravilhoso, que eu sou fã, sempre estou acompanhando, e é uma honra estar aqui. Falo sem demagogia nenhuma, eu e minha família amamos você, seu irmão Hugo, né? E que Deus possa nos proporcionar um momento aqui onde nós possamos tratar de assuntos relevantes à sua obra, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso eterno Deus. Amém. Israel, antes da gente falar um pouquinho do livro, até você explicar sobre essa questão de quem é o gigante da história, se você olhar aqui, é claro que você deve estar vendo aí um homem que é a cabeça de um gigante, tá vendo só? Já sabe que história é essa? Davi e Golias, uma das histórias. A história de Davi é incrível, a Davi e Golias, uma história muito incrível da Bíblia. Eu quero que você fale um pouquinho para mim da sua história de conversão realmente. Como você conheceu Jesus, como foi esse começo seu? Top, vamos lá. Diogo, eu cresci num lar evangélico, né? A minha mãe, ela sempre frequentou, através do meu pai, igrejas de uma vertente mais neopentecostal. Então, o linguajar, né, que eu brinco, o evangeliquez, não soava estranho pra mim, que eu já cresci nesse âmbito, né? Então, eu cresci ouvindo, ô varão, é glória, aleluia, dá um glória a Deus misturado com aleluia, isso daí era sempre normal pra mim. Porém, na minha adolescência, ali nos 14, 15 anos, o meu professor de geografia, professor André, ele era um cara muito extrovertido, era um cara assim que se comunicava muito com a sala, e ele era ateu. E ele começou a me fazer perguntas, né, através de silogismos, de lógicas, que me fizeram questionar a existência de Deus. Nesse período, eu também tive uma banda de rock, sempre gostei muito de rap e de rock. E quando eu comecei a andar com a galera do rock, era uma galera também que não acreditava na existência de Deus, que usava a figura do diabo, do Lúcifer, para confrontar o Estado, a maioria que era cristã, toda essa ideia. E eu, adentrando nessa ideia, conversando muito com o meu professor, os amigos que eu estava tendo ali em minha volta, eu fui me tornando ateu, desacreditando de Deus, inclusive pelas situações que eu passava. Eu vim de São Paulo, Zona Leste, região do Aricanduva, então... Você é corintiano? Eu não, sou santista. Sou santista, mas lá tem muito corintiano. E, cara, uma infância muito difícil. Então, por 7 anos eu dormi num sofá, por exemplo. Eu sempre brinco que eu e minhas irmãs, nós não temos medo de rato, né? Porque era algo normal ali. Água na bica. Então, passamos... Tem quantos irmãos? Eu tenho, cara, vamos lá, tem que contar. Por parte de pai, eu tenho um irmão homem, tenho 2 irmãs, mulheres, que não quiseram contato com a gente. E aí, por parte de mãe, eu tenho 2 irmãs mais velhas. E aí, por parte de mãe e pai, eu tenho mais 3 irmãs. Meu e Deus. eu sou o mais velho dessas 3 irmãs. Então, a família é grande. Seu pai e sua mãe seguiram realmente o mandamento de Deus, hein? Isso, crescer e multiplicar. Não tinha internet na época, né? E, cara, por todo essa criação que eu tive, essas dificuldades, tudo foi contribuindo para essa ideia de que Deus não existia. E aí vai soar estranho um presbiteriano falar isso, mas eu gostava de uma banda chamada Maldita. Era uma banda de rock and roll nacional. E um dos símbolos, dos ícones dessa banda, era uma cruz com os símbolos satânicos nessa cruz, né? E eu ia tatuar ela no meu peito. Era fã da banda. E eu tava na Avenida Rio das Pedras, que é uma avenida acima da Aricanduva, lá em São Paulo, no ponto de ônibus. Eu tava com um All-Star meio acinzentado. Tava com uma bermuda jeans e uma camiseta preta lisa. E eu estava esperando o ônibus para ir ao estúdio de tatuagem. E vem uma senhora, ela vem cantando um louvor muito antigo. Não sei se você vai lembrar dele, que é... Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Um dos motivos de eu pregar e não cantar é isso, a minha voz é horrível. Mas, cara, beleza. Ela veio cantando e ela falou assim: eu tenho 2 recados de Deus pra te dar, jovem. O ponto de ônibus estava lotado, o pessoal olhou. Quando eu fui abrir a boca pra mandar ela pra aquele lugar, pra falar um palavrão, a minha língua travou na hora. Eu não consegui falar nada. E aquilo me assustou muito. E eu tentava falar e não conseguia falar. Minha língua de fato travou. E aí ela falou assim:
primeiro recado é: não vá fazer o que você está indo fazer, porque não é do agrado de Deus. Né? Hoje eu entendo que não se trata da tatuagem em si, mas do símbolo que eu iria tatuar. E ali eu arregalei o olho, fiquei assustado, e ela falou: e mais um recado. Mesmo você não acreditando em Deus, ele vai te usar para pregar a palavra dele. Você vai ser usado como ministro da palavra do Senhor. E ela saiu, deu as costas, saiu cantando novamente o hino, né? Foi algo muito estranho, Diogo, porque ela não foi lá para pegar ônibus, né? Ela só foi lá, falou comigo e saiu andando. Ali eu fiquei confuso, não fui fazer a tatuagem, retornei pra casa e eu comecei a falar: se você existe, Deus, você tem que aparecer pra mim, eu quero ver um anjo, eu quero a prova de que você existe. Fui falando com isso, cheguei em casa, adivinha o que aconteceu? Nada. Não apareceu o anjo, não apareceu o Miguel, Gabriel, nada. E eu fiquei por 3 dias questionando, cadê Deus? Cadê Deus? Você quer se apresentar pra mim? Se você existe? Como que aquela mulher sabia? E conversei com alguns amigos, os amigos falaram: cara, isso daí é coincidência. Essas pessoas já são treinadas de fazer isso. Comentei com o meu professor, isso aconteceu no sábado, quando deu segunda-feira, eu comentei com o meu professor veio falar de psicologia, veio falar de psicanálise, veio com um monte de argumentos pra cima de mim, só que o meu coração ainda ficou encalcutado com aquele acontecimento, com aquele fato. Resumindo, internet speed, não sei se você lembra, internet lenta. Deixei o meu Windows 95 ligado no YouTube, coloquei escrito assim, Deus existe? Teólogo provando, ou teólogo prova. Apareceu o vídeo do Augusto Nicodemos, uma mensagem dele falando acerca da existência de Deus, né? E deixei carregando aquela mensagem e eu assisti o Augusto Nicodemos falando acerca da Bíblia, acerca de como todo o cosmo é muito perfeito para ser uma obra do acaso, e aquelas palavras entraram no meu coração. Ali, realmente eu tive um início de uma verdadeira conversão. Decidi sair de São Paulo capital por conta do divórcio dos meus pais, né? Várias questões que estavam acontecendo ali. Minha irmã já era pastora com meu cunhado aqui em Campinas. Vim pra cá. E aí, logo nesse período, eu escutei uma pregação do pastor Paul Usher, pregação chocante. E nessa pregação, eu achei ele muito radical no começo, não gostei muito da pregação, desliguei a pregação nos 10 primeiros minutos. Mas ainda ficou no meu coração de escutar o final, quando eu coloquei ela de novo, um dia depois. Naturalmente, eu fui aos prantos na sala de casa e comecei a chorar. E ali, com meus 18 anos de idade, eu tive uma conversão verdadeira, uma conversão genuína. Então, resumidamente, é isso. Eu nasci em um lar cristão, mas não tinha me convertido realmente. Aí, ali, a partir dos 18 anos, eu já em Campinas, eu tenho uma real conversão. Como acontece com muitos jovens hoje, inclusive nas escolas, né? Como você disse, a influência de um professor, isso é um problema realmente, mas graças a Deus que Jesus te alcançou, Israel. Graças e aí a Deus. você começa a estudar e escreve. Quem é o gigante da história? Isso. Quando vem o livro? Cara, me apaixonei por teologia, comecei a estudar. E esse livro, ele surgiu há um ano atrás, quando eu comecei a ministrar essa mensagem. E 3 pastores falaram pra mim: Israel, você deveria fazer um livro, porque eu nunca vi ninguém falar da história de Davi e Golias com essa perspectiva. Eu sempre brinco que não é possível que ninguém nunca falou tendo essa perspectiva, né? Tem muita gente que fala assim: Deus, me dá uma palavra que o Senhor nunca deu pra ninguém. Eu acho que isso daí é algo irreal. Se não deu pra ninguém, toma cuidado, porque pode ser heresia. Exatamente. Se não deu pra ninguém, pode ser heresia. Mas eu, em particular, não vi ninguém ainda falando desse assunto, né? Publicamente você não viu ninguém falando. Publicamente nunca ouvi ninguém falando. E eu falei: cara, é verdade. O primeiro pastor falou, o segundo pastor falou, o terceiro falou. Eu falei: cara, é verdade, eu vou escrever um livro sobre isso. E foi da onde surgiu a ideia, foi um desafio. Mas ali a gente foi aprendendo, foi vendo como que era e desenvolvemos essa obra aí, que é o meu filho, né? Eu brinco, né? O meu primeiro filho. E por que Davi te chama tanta atenção? Por que você escolheu escrever sobre isso?
Em que momento seu olho brilhou sobre essa história? Claro que tem a obra do Espírito Santo nisso, mas Sim. pessoalmente, por que isso chama tanto a sua atenção? Então, Diogo, essa mensagem, ela surgiu quando eu estava estudando a história de Davi, e o primeiro ponto que eu achei interessante é que Davi, ele vai contra as expectativas acerca dos olhos humanos. Tanto que o próprio profeta Samuel achou que o seu irmão, Eliabe, ele falou, o profeta Samuel, quando vê Eliabe, ele fala, certamente esse é o novo rei de Israel. E Deus o corrige falando, olha Samuel, você está olhando o externo, não o interno. Eu olho o interno, eu olho o coração. Então, de acordo com a ótica humana, Davi, ele era improvável. E isso me despertou o interesse, me chamou a atenção porque eu me identifiquei muito. Porque eu fui o filho que deu mais trabalho. A sua história de vida mesmo. Minha história de vida. Eu fui o filho que deu mais trabalho. As pessoas falavam pra minha mãe, já era. Tráfico é o crime, não tem mais saída. Você é o mais novo? Eu sou o mais velho das minhas irmãs por parte de pai e mãe. Mas os irmãos por parte de pai e os irmãos por parte de mãe, né? Como citei aqui, eu sou o mais novo. Então vamos dizer que eu sou o irmão do meio ali, né? E eu dei muito trabalho. Pra você ter noção, na época que eu me intitulava ateu, mas que eu brinco que eu era à toa, eu entrava em muitas igrejas e fingia estar endemoniado. Eu entrava nas igrejas, fingia que estava endemoniado. Minha mãe, quando vinha falar de Deus pra mim, eu falava, mãe, tudo pra senhora é Deus. Cadê Deus, então, nessa porcaria de vida que a gente vive? Já fiz minha mãe muito chorar muito. Eu chegava de madrugada, minha mãe, ela sempre estava de joelhos, orando pela minha vida. Já tive muitos livramentos, tiro, furtos. Enfim, eu vivia numa situação, Diogo, bem caótica. E que ninguém, naquele meu período de vida, olharia pra mim e esperaria que hoje eu ia ser um escritor, que ia ser um ministro da palavra do Senhor, que hoje eu teria uma esposa, uma filha, constituiria família, né? Eu venho de uma família onde o divórcio é algo muito comum. Entendeu? Muitas pessoas, primos, os meus pais, irmãos, irmãs, se divorciaram já. Então, hoje, quem olha pra mim, todo mundo que me conhece a minha história, conhece o meu passado, olha e fala, cara, eu nunca imaginaria te ver onde eu tô vendo hoje. Então, eu acho que isso me chamou muita atenção na história de Davi. A probabilidade de Davi, aos olhos humanos, ninguém apostaria, né, em Davi como um rei, como alguém segundo o coração de Deus. E Davi agora tá em alta, inclusive, porque tem uma série na Amazon sobre ele, né? Sim. E a série da Amazon traz Davi como filho de um outro relacionamento de Jessé. Sim, é uma discussão teológica, né, que tem entre os teólogos. Me falaram da série, eu não cheguei a assistir ainda, mas eu vi alguns cortes, alguns trechos e bem interessante, né, essa ideia. A Bíblia também dá a ideia pra gente que Davi era uma pessoa formosa, colocaram um cara meio feio lá pra fazer o É mesmo? Eu não vi ainda o ator. A Bíblia dá a ideia de Davi ter um cabelo mais claro ou mais vermelho, né? Dá a ideia que ele era ruivo até, né? Ruivo, mas também trouxeram um cara de cabelo preto, deram uma mudada no Davi lá. Sim. Sério é complicado porque quem tá por detrás, né, tem a sua perspectiva teológica e às vezes tem essas questões. Mas, de fato, Davi, existe várias conjecturas acerca de Davi, né? Se fala muito, quando você vai ver na tradição judaica, que Adão, ele era ruivo. E por Adão ter entrado o pecado por Adão, Davi também dizem que ele era rejeitado por ser ruivo também. Então tem várias conjecturas, várias questões. No livro, eu procuro me atentar ao que está explícito na Bíblia, né? Ao que está explícito na Bíblia. Mas Davi realmente é um personagem muito interessante. E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. Na primeira instância, além da sua história, que é uma história magnífica, foi eu me identificar em alguns pontos com o Davi, principalmente nesse. De olharem, cara, é um projeto falido, não vai sair nada daí. E é o que eu sempre falo, né? O que é impossível para Deus, né? Quando Deus escolhe, não tem jeito. E do que restaura. você entendeu quando você prepara a mensagem, escreve o livro, na sua ótica, claro, quem é o gigante da história, você está falando de Davi e Golias. Mas na sua ótica, no que você entendeu de acordo com a palavra, quem é o gigante da história?
Então, é muito interessante porque o título, ele traz uma pergunta que automaticamente o pessoal já fala, pô, o gigante da história é Golias, né? Mas eu quero trazer alguns fatos, até para quem nos assiste. Primeiro, Davi, ele nunca vai chamar Golias de gigante. Davi, ele nunca vai dar esse título a Golias. Segundo, Davi nunca enxerga Golias como um gigante. Davi, ele fala, quem é esse incircunciso? Terceiro, Davi, a todo momento, ele não engrandece a Golias, ele não se engrandece, ele não é antropocêntrico. Davi, a todo momento, ele glorifica a Deus nas suas atitudes, naquilo que sai da sua boca, nas suas expressões. Davi, a todo momento, está glorificando a Deus. Então, logo no primeiro capítulo, eu deixo claro que o verdadeiro gigante da história é Deus. O gigante da história de Davi é o mesmo gigante da minha história, da sua história, Diogo, da história da igreja. Nós crescemos num contexto, e eu faço até uma autocrítica aqui ao evangélico, né, o evangeliquez aqui, principalmente no Brasil. Nós crescemos num contexto neopentecostal que sempre dá uma força pro diabo que ele não tem. Então tem até uma imagem icônica na internet que viralizou de Jesus e Satanás numa queda de braço. E mostrando um certo dualismo, né? E, cara, uma visão totalmente errônea. Porque Deus, ele é soberano. Nós vemos, por exemplo, na história de Jó, Deus, ele foi soberano a todo tempo. Satanás, ele pede permissão, né? E assim também é na história de Davi. A todo tempo, Deus, ele está no controle da história. Deus, ele está cuidando de Davi. Deus, ele está preservando Davi. Nos momentos que talvez Davi pode ter pensado, cara, eu queria estar lá na batalha, eu queria estar protegendo o meu povo, como nós vamos ver que Davi tinha esse desejo. O texto nos mostra isso claramente, mas ele era rejeitado por Saul e até mesmo pelos seus irmãos. Davi, ele está se preparando, Davi, ele está sendo forjado, ele está sendo preparado. Então, o gigante não é o inimigo. O gigante é aquele que está acima do inimigo e é aquele que está conosco. Então eu trago a perspectiva de você sempre atribuir a grandeza, a soberania a Deus. Não dar uma força para o inimigo, força essa que ele não tem. Então é interessante que Davi, eu repito, ele chama Golias de incircunciso. Aquele que não tem a marca de Deus, aquele que não faz parte do povo de Deus. Ele fala assim, quem é esse incircunciso para vir contra o Deus de Israel? Ou seja, ele está sempre, a todo momento, engrandecendo a Deus. Quando nós temos uma visão muito pessimista das coisas, a gente tende a só... como que eu posso falar? Criticar as situações que está passando, o porquê eu tô passando por isso, questionar muitas vezes o porquê eu tô passando por isso, o porquê isso tá acontecendo na minha vida, eu não aguento mais, e a gente começa a praguejar, e a gente começa só a olhar para uma perspectiva negativa da vida. E Davi, ele nos mostra a olhar sempre por um lado onde Deus está no controle. Ele em um cenário caótico, onde o exército, inclusive o rei Saul, está com medo. Davi está sofrendo uma onda de pessimismo ali. Exatamente. Né? Davi, ele não se deixa ser levado pelo pessimismo, ser levado pela fraqueza, ser levado pela covardia. Davi, ele é autêntico. Davi, ele sabe o Deus, que ele conhece o Deus a quem ele serve, e ele testemunha acerca desse Deus. Então o gigante da história é o Deus de Israel. É o nosso Deus e é o gigante da nossa história também. Então no primeiro capítulo eu tento mostrar para o leitor a soberania de Deus. Que Deus está no controle das coisas e que nós não devemos dar força ao inimigo, força essa que ele não tem. Mas agora pensando também pelo outro lado da visão, imaginando o cenário de guerra ali, aqueles exércitos se enfrentando, era uma disputa já antiga. Sim. E era um exército do outro lado também que não era um exército pequeno. É claro que o gigante amedronta aquelas pessoas,
mas pensando pela perspectiva deles, você imagina que são milhares de pessoas amedrontadas e apenas um homem corajoso. Sim. Então, é impossível que essa coragem viesse apenas por sua vontade. Exatamente. Se fosse qualquer um dos outros guerreiros valentes que estavam ali, eles perderiam aquela batalha para Golias. Então, pensando nesse aspecto, realmente, quem é o gigante é Deus. É Deus. Perfeita a sua visão, Diogo. Porque imagina, Davi, ele a todo momento engrandece a Deus porque ele também reconhece que na ótica humana ele é mais fraco. Porque Golias, primeiro que os filisteus nunca tinham perdido nenhuma batalha ali contra o povo de Israel. Era uma luta que se pendurava há anos e os filisteus sempre eram os vencedores. Golias, ele já era um guerreiro desde moço, desde a sua juventude. Saul fala isso para Davi, argumenta isso para Davi. Golias, ele tinha mais experiência de guerra. O povo de Israel não foi um povo, Diogo, que Deus chamou para batalhar. Muitas das suas batalhas, das suas guerras, eram consequências da sua desobediência. Mas o povo de Israel tem como primícia engrandecer o nome de Deus. É um povo que foi chamado para levar o nome do Criador dos céus e da terra, para representar esse nome e para adorar ao Criador dos céus e da terra, ao eterno e soberano Deus. Então, diferente dos filisteus, que a sua cultura já era dominar outros povos, que a sua cultura já era os mais fortes prevalecerem. Faziam a forja do ferro muito melhor, né? Muito melhor. As suas armas eram mais propícias para uma batalha. A sua experiência, a maneira que eles manejavam as suas armas. Os filisteus, eles estavam anos-luz à frente do que o povo de Israel. E, de fato, não tem como, na ótica humana, você ter esperança. Então, quando o povo ali está amedrontado, inclusive o exército está amedrontado, de fato eles foram covardes, mas você consegue compreender essa covardia. Você consegue entender uma covardia justificável. Uma covardia justificável. Porém, entretanto, Davi, ele vem como alguém que realmente Deus quis mostrar a dependência que o povo tinha que ter dele. Porque se Deus pega alguém ali, o próprio Saul, que era vistoso, que o mais alto de Israel, o texto vai dizer que batia nos seus ombros. Se Saul ele vai e ganha a batalha, o povo não ia ver Deus, ia ver Saul, enaltecer Saul. Agora, quando Davi, que é o improvável, que é aquele que estava cuidando de ovelhas, que é aquele que nem foi chamado à mesa, que é aquele que várias vezes quis se alistar, foi com seus irmãos para a batalha, para frente da batalha, e Saul rejeitou e ele volta para cuidar das ovelhas. Realmente, o povo tá vendo não só um jovem corajoso, o povo tá vendo o agir de Deus. O povo tá vendo um jovem que está falando, quem é ele para vir contra o nosso Deus? Um jovem que está glorificando a Deus, que está enaltecendo a Deus. Davi, ele não está apenas ganhando uma batalha. Ele está trazendo a fé que se esfriou do povo. Davi, ele está trazendo à tona o que era necessário, que era engrandecer a Deus, a sua soberania e relembrar o povo, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que chamou eles para anunciar o nome desse Deus. Então eu vejo Davi ali usado por Deus não apenas para ganhar uma batalha, mas sim para trazer à tona o que era necessário, o que tinha se esfriado. A fé que não só o exército de Israel, essa fé tinha se esfriado, mas todo o povo de Israel estava com a fé fria por conta dessa situação caótica que o povo vivia naquele momento. Agora, quanto a Golias, existe uma discussão grande também sobre o tamanho de Golias. Sim, sim. Porque algumas pessoas vão dizer que como os israelitas eram muito baixos, então eles tinham uma perspectiva de tamanho muito grande de Davi, de Golias, e que a Bíblia pode trazer uma hipérbole sobre isso. Como você enxerga isso? Então, de fato, eu não creio, Diogo, que o Golias tinha, 10 metros, 20 metros de altura, né? Como a gente vê até em algumas crônicas e algumas histórias, né? Golias, aproximadamente, quando você calcula ali, e eu coloco isso no livro,
o tamanho a ponta da sua lança, o seu escudo. Você calcula ali que Golias tinha no máximo uns 3 metros de altura. Que óbvio, para o povo de Israel já é uma altura bem relevante. A Se Bíblia a gente vê um cara de 2 metros de altura, já é gigante. Meu irmão, que tem 1,93 m, é super alto. já assusta. Imagine 3 metros. Então, de fato, Golias, ele tinha uma altura bem chamativa e assustadora. Entretanto, Golias, ele era um homem. E Golias tinha muitas falhas. Por exemplo, um cara muito alto, ele não tem muita agilidade. Normalmente, até estudos comprovam que quando um ser humano tem essa anomalia de ser muito alto, a sua questão psíquica, ela não é muito coesa ali. Então, por exemplo, a maioria dos homens que destoaram na sua altura tinham retardos mentais. Então, se diz isso muito, que Golias certamente não era alguém muito inteligente para batalhas, era alguém que Tinha muita força. tinha muita força, mas não tinha muita inteligência. Davi, por outro lado, ele já é muito inteligente. Ele escolhe uma arma onde ele vai combater Golias à distância, porque se você combate alguém que é muito maior, muito mais forte, que tem muito mais experiência em batalha, de perto, você está ali em desvantagem. Sim. Então, Davi, ele tem muita inteligência. Davi, antes de derrotar Golias, ele já havia lutado com o urso e com o leão. E se eu perguntar aqui, pô, Diogo, você teria mais medo de um cara de 3 metros de altura ou do urso e do leão? Eu teria do urso e do leão. Agilidade, força, presas. Então, algo que é interessante também, mostra que Davi, ele já tinha derrotado desafios muito maiores do que Golias. Só que não tinha holoforte. As pessoas não estavam vendo, né? Então, Davi, ele realmente mostra o texto que ele estava mais preparado, que ele tinha mais inteligência de guerra, de batalha. Então, sobre Golias, eu acredito que ele tinha uns 3 metros de altura aproximadamente. Era um homem muito forte, preparado ali na batalha, mas também tinha as suas dificuldades, as suas deficiências. Mas o povo, quando está pessimista, né, o exército, quando está amedrontado, só olha as qualidades boas. Os gigantes ficam maiores ainda. Exatamente. Então, é essa perspectiva que eu tenho de Golias. Golias não é tudo isso que algumas pessoas pensam ou que o próprio exército de Israel pensava. Agora, Davi também foi um oportunista, porque ele foi para defender o Senhor dos Exércitos, claro, mas ele também olhou o prêmio. Exatamente. Que o prêmio não era ruim, era muito bom, na verdade. Muito bom. Então, eu até falo isso no livro, né? Pra você se atentar às oportunidades do hoje e esquecer do ontem. Só quando eu digo oportunista, eu não tô dizendo de uma maneira ruim, Sim, com uma sim. pessoa que quer tirar proveito de uma Proveito. situação. Não, ele aproveitou a oportunidade. Né? Ele aproveitou a oportunidade, exatamente. Muitas pessoas, Diogo, trazendo... Eu não quero fazer um anacronismo aqui, mas aplicando para os dias de hoje. Muitas pessoas são traumatizadas e paradas pelo que aconteceu no passado. Eu sempre falo isso, que algumas doenças antigamente nos traziam mais preocupação. Por exemplo, o câncer, há 10 anos atrás, trazia muito mais preocupação do que hoje. Nós temos a tuberculose, também matou muita gente. A própria febre, lá no primeiro século, matava muita gente. Não existia dipirona na época, né? Agora, hoje em dia, as doenças que mais mata, ou que pelo menos trava as pessoas, são as ditas doenças da alma. Então nós temos, por exemplo, a depressão, o estresse macro e a ansiedade. A depressão, só tem depressão quem está ligado no passado. Só tem estresse macro quem só está ligado no presente. E só tem ansiedade quem está ligado no futuro. A ansiedade, você está sofrendo antecipadamente por algo que não aconteceu e que talvez nem vai acontecer. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou eternamente. Trabalhando que Deus é atemporal, passado, presente e futuro. Ele está acima disso. A Bíblia fala sobre a paz que esse Deus nos proporciona, que excede toda compreensão, todo entendimento. Ou seja, quando você tem essa paz,
eu não estou dizendo que o cristão ele não pode e não possa ser que ele tenha depressão, estresse macro ou ansiedade. Porém, se ele tem essa paz que excede todo entendimento, ele vai vencer essas doenças. Davi ele poderia ser parado pela depressão, por ele estar depressivo pela rejeição na sua família, pela rejeição de querer se alistar e sempre ser negado, rejeitado. Ele poderia estar muito estressado pela situação. Até mesmo nós vamos ver que o texto narra, ali em 1 Samuel, no capítulo 17, quando ele vai até o acampamento, levar suplemento, alimentação ali para os seus irmãos, Eliabe acusa ele e fala e julga o coração dele, que o único que pode sondar é Deus. Ele poderia se estressar muito por aquele momento, e ele não faz isso, ele tem inteligência emocional. Ele poderia estar ansioso, porque Golias já estava há 40 dias ali amedrontando o exército de Israel. Ele poderia estar ansioso pela batalha que haveria de vir, mas não, Davi, ele compreende que Deus é o gigante da história, ele tem essa compreensão e essa confiança, essa segurança em Deus. Então, eu costumo falar que Davi ele consegue aproveitar aquela oportunidade porque ele tem plena confiança em Deus e que Deus está proporcionando aquele cenário em prol da vida dele, da vida da própria família dele e em prol do povo de Israel. Porque qual seria o prêmio? Primeiro, a casa dele, a família dele não pagaria mais imposto. Ou seja, aqueles que o rejeitaram, ele iria abençoar, né? Nos dias de hoje, ele iria pagar o mal com o bem. Ele iria casar com a filha do rei. Ou seja, ele iria morar no palácio também. Se tornar membro da família real. Membro da família real. E ele traria honra, não só para si, mas para todo o povo de Israel. Ele levantaria a dignidade daquele povo que sempre foi derrotado pelos filisteus. Então, ele não ficou preso às rejeições, ele não ficou preso ao que talvez ele pensou não ser justo, né, naquela situação, naquele cenário. Ele aproveitou a oportunidade que estava ali. E muitas pessoas não crescem na vida, não se desenvolvem, Diogo, porque elas não aproveitam a oportunidade. Nós estávamos conversando em off aqui que tem algumas pessoas que querem correr atrás da bênção, querem correr atrás das coisas, né? Você até brincou que essas pessoas são meio xarope, né? E a Bíblia ensina isso, que as bênçãos vão correr atrás de nós, que as coisas vão acontecer, que quando você planta, você vai colher. Agora, você está plantando aonde? Você está plantando numa terra que vai frutificar ou você está plantando no concreto? Está plantando em meio aos espinhos? Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, cara. Eu sempre falo para as pessoas, se você está fazendo o que tem que ser feito, se você está andando conforme a palavra de Deus, naturalmente as coisas vão acontecer. E Davi também, quando recebe ali a unção de Samuel, você não enxerga uma família comemorando aquilo dentro da sua própria casa. Cara, você não enxerga júbilo ali, né? É interessante, Diogo, isso que você trouxe, muito interessante mesmo, porque Davi ele é ungido rei, né? E Jessé ele fala assim, Samuel fala assim, ó, Deus rejeitou a todos. Não é Samar, não é Eliabe, não é Abinadab, não é nenhum dos 8. Tem mais algum? E aí Jessé fala assim, tem o mais novo que tá lá cuidando de ovelhas. Jessé não fala assim, nossa, como eu pude me esquecer do mais novo. Nossa, desculpa, Samuel, tem mais um. Não, Jessé fala, tem o mais novo que tá cuidando de ovelhas. Em outras palavras, Jessé tá falando, até parece que é Davi. Ele é rejeitado a todo momento, ele não foi... Eu fico imaginando, eu brinco, conjecturando aqui, Diogo, uma noite antes, Jessé falando, pessoal, vamos arrumar a casa, se preparem, acordem cedo, que amanhã Samuel tá aí. Eu fico imaginando Eliabe fazendo umas flexões, né, pro peito ficar mais estufado. Ficar tipo você, assim. Pra ficar fortão. Samar penteando o cabelo, vendo se o topete tava legal. Cara, Davi, ele nem é chamado. Como que foi aquela noite? Davi fedendo a ovelha lá fora. Você tá entendendo? Como que foi Davi sabendo que o profeta Samuel iria escolher um dos filhos de Jessé, mas que ele não tava na lista, que ele não tinha sido convidado?
Davi, ele é ungido rei. E agora? Agora eu vou ficar tranquilo. Pode botar outro para cuidar de ovelha, que o rei de Israel tá na casa. Não. No outro dia ele vai fazer o trabalho de office boy. Ele vai levar alimentos pros seus irmãos. Isso mostra uma humildade muito grande de Davi, cara. Porque se Davi fosse um cara egocêntrico, um cara antropocêntrico, ele ia falar, eu levar comida pros meus irmãos? É eles que têm que me servir. Vocês que têm que cuidar de mim agora. Eu não vou cuidar mais de ovelha nenhuma. Eu sou o rei de Israel, o profeta me ungiu. Não, ele continua cuidando de ovelhas, ele continua obedecendo Jessé, honrando seu pai. Ele vai lá ajudar os irmãos que o rejeitam, que o invejam. Então, Davi, ele é alguém fantástico. Apesar de não ter festas, uma festa ali, um júbilo na sua família, Davi, ao que me parece, ele tá mais interessado em glorificar a Deus, né, do que aos homens, em agradar a Deus e não aos homens. Tem uma frase do Paul Washer, ele diz assim, não fomos chamados para sermos aceitos, fomos chamados para glorificar a Deus. Inclusive, essa frase, ele prega citando Davi, citando essa passagem. Agora, Davi também fazia parte de um contexto do Oriente, onde o filho mais novo ele não tem valor. Né? Se você pegar outras passagens da Bíblia, é exemplo de José. Seu pai amava muito José por conta do filho da esposa que ele havia vindo, mas os irmãos odiavam José. E José por ser o filho mais novo daquela época. Sim. O filho mais novo, realmente, nesse contexto, ele não era valorizado. No caso de José, o seu pai o amava, mas em alguns contextos, o próprio pai não o amava. A gente vê o próprio Jessé. Eu não vou me arriscar a dizer que Davi era maltratado como um servo, assim, né? A Bíblia não deixa tão explícito isso, mas que havia uma acepção ali, havia. Ele fazia o trabalho, um dos trabalhos menos valorizados, importante, mas pouco valorizado. Exatamente. E assim, Davi é interessante que ele é o mais novo e os seus irmãos... Irmão mais velho dificilmente escuta o mais novo, né? Eu não sei se você... Quem é o mais velho? Eu sou mais velho, mas a diferença é muito pouca. É um ano e 7 meses só. Mas quando a gente pega uma diferença gritante, a gente vê, por exemplo, sei lá, um menino de 18 anos e um irmão dele tem 30 anos. Sim. A dificuldade do mais velho ser instruído por mais novo é grande. A gente vê o próprio apóstolo Paulo falando para Timóteo. O pastor lá da igreja de Éfeso é João. João sai e entra Timóteo. Um dos conselhos do apóstolo Paulo não deixa ninguém te desprezar por conta da sua juventude, da sua mocidade. Por que será que o apóstolo Paulo tá falando isso para Timóteo? Com certeza. Deveria ter na igreja lá. Saiu o João para entrar esse fedelho aí e querer ensinar a gente. Sim. Querer falar de casamento, sendo que ele nem é casado. Né? Com certeza deveria ter isso. Então, o mais novo, no contexto do Oriente, realmente não era valorizado como deveria ser. Davi, ele é muito inteligente porque por ele saber que ele não é valorizado, ele sempre demonstra uma humildade muito grande. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se você vai pensar igual ou se você já olhou com essa perspectiva, Diogo. Mas, por exemplo, quando Saul ele vai oferecer a armadura para Davi. Ele fala assim, primeiro ele rejeita, ele fala assim, cara, não tem como você ir contra Golias, Golias tem experiência, você não tem, não dá. Aí Davi vai argumentar, não, mas cuidando das ovelhas do meu pai, eu dei a vida por elas, eu matei o leão, eu matei o urso. Eu arranquei as ovelhas das bocas dele. Exatamente, eu segurei na barba do leão, ele é específico ali pra ter legitimidade. Aí Saul fala, não, beleza, então coloca minha armadura. Quando você lê o texto no primeiro momento, ao que parece, Saul ele quer ajudar Davi. Mas vamos lá. A Bíblia narra que Saul ele era um cara muito alto. Então provavelmente ele já era mais alto que Davi. A armadura do rei, na maioria das vezes, era feita à medida e era específica só para o rei. A armadura não caberia em Davi. Você calça quanto de sapato? 43. Meu número, não vai dar pra fazer com você, mas vamos pôr que você calçasse 40. Aí eu falo assim, Diogo, eu calço 43. Eu tô com o melhor tênis e eu quero te dar. Eu não tô te ajudando, eu tô te atrapalhando. Você não vai conseguir correr, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir saltar.
Então, ao que me parece ali, é mais uma maneira de Saul invalidar. É uma maneira de Saul falar assim, ó, eu vou dar a armadura pra ele, ele vai ver que não serve nele, ele vai se tocar, que essa peleja, que essa batalha não é pra ele. Ao que me parece, é isso. É lógico que o texto ele não deixa implícito, mas eu enxergo dessa maneira. E Davi, ao que me parece, ele vai aceitar colocar a armadura para não soar prepotente. Para não o acusarem de, olha lá, o cara se acha tanto que ele nem quis experimentar a armadura. E ele experimenta a armadura e ele argumenta, ó, não coube em mim, não deu certo. E Davi, ele vai lutar com as armas que ele sabe manejar, com as armas que ele tem experiência. E é interessante que ele vai pra peleja também com o cajado. Ele não se envergonha do que ele faz. Ele não tem vergonha de ser um pastor. Ao que me parece, Davi é muito grato ao tempo que ele teve ali sendo forjado como pastor de ovelhas. Muitas pessoas hoje falam assim, Diogo, olha, eu não gosto nem de falar do meu passado, porque eu tenho vergonha de falar de onde eu saí. Nós não devemos ter vergonha, pelo contrário, nós devemos ter orgulho, né? Eu fui um cara, Diogo, que a cada 10 palavras, 11 era gíria, era palavrão. Eu fui um cara que eu nunca imaginei escrever um livro. Eu fui um cara que eu nunca imaginei ministrar, palestrar para pessoas. Então, isso não faz eu ter vergonha do meu passado. Pelo contrário, faz eu ter orgulho de onde Deus me forjou, de onde Deus me tirou. Nós podemos olhar também dessa perspectiva que você falou, olhar para Saul e pensar assim, qual era o motivo para Saul estar preocupado com Davi? Querer o bem dele, ou que ele saísse ileso, se ele saísse todo destruído, que diferença isso faria para Saul também? Você é empresário há quanto tempo, Diogo? Da plenitude, 9 anos. 9 anos. Você tem 9 anos trabalhando com livro, então com podcast, então assim, você pega um livro, igual eu lembro quando você pegou meu livro, você falou já da qualidade, você olhou, você falou de detalhes que eu não tinha experiência, eu não sabia falar, você já sabia. Cara, se você pegar um livro que tem um conteúdo ruim, que tem uma capa que não orna, você já identifica na hora. Sim. Você tem experiência. Agora, se você pegar um livro que você olha a qualidade, que você olha o conteúdo, você já sabe se vai dar certo, se vai vender, você já sabe se vai ser um livro agradável de ler. Saul, ele tem uma experiência. Saul, ele já tá reinando há um tempo. Saul, ele sabe quem são os soldados ruins, os soldados mais fortes, os mais fracos. Saul, ele tem experiência. Já tinha tido algumas batalhas. Já tinha tido algumas batalhas. A história de Saul começa com uma batalha, inclusive ele sendo um bom rei. Sim. O começo de Saul é bom. Eu sempre falo isso, que o que importa não é o começo, mas é o final. A gente tem um exemplo do apóstolo Paulo, que começou ruim, mas terminou dizendo a sua ilustre frase, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Saul, ele já começa bem. Saul, por exemplo, ele vai começar na sua primeira batalha, tem uma conspiração ali que o rejeita, e no final da batalha, os seus súditos, os seus servos chegam nele e falam, rei, devemos matar aqueles que foram contra ti, e Saul fala assim, que não haja matança, que haja só júbilo, porque nós vencemos a batalha. Saul, ele tá mostrando liderança, tá mostrando misericórdia. Saul tá mostrando inteligência, porque ele tá no início ali do seu reinado. Saul, ele começa muito bem, só que ele vai finalizar muito mal. Então, note que Saul, ele tem uma experiência e com certeza ele enxergou em Davi algo diferente. Ele enxergou um jovem que tinha experiência, um jovem corajoso, um jovem que estava engrandecendo a Deus. Aí eu me pergunto, será que você como empresário, se você fosse invejoso, você não enxergaria alguém que teria o mesmo potencial que você ou até mesmo um potencial maior? E aí você tem duas escolhas. Ou você trabalhar, como eu falei aqui, o apóstolo Paulo trabalhou na vida de Timóteo, ou você invejar. Então, ao que me parece ali, Saul, ele tá tendo uma certa rejeição já com Davi, porque ele enxerga, de fato, o futuro rei de Israel ali, um rival, um oponente ali, né? Saul, ele não tá tendo um reinado mais nesse período como uma missão dada por Deus, ele já tá tendo um reinado como algo... como um cargo político apenas, e ele já não está atribuindo a glória para Deus. Ao que me parece é isso. Agora, na sua opinião, na sua visão, você acredita que Davi realmente tinha preparo para aquela luta?
Então, eu acredito que sim. Inclusive, eu falo isso no livro, que não basta ter coragem, tem que ter preparo. Então, eu vou falar da minha vida, por exemplo. Eu comecei a pregar e quando eu me converti, tinha uma verdadeira conversão, eu comecei a pregar para tudo quanto é lado. E quando eu vejo algumas coisas que eu preguei, eu falo, meu Deus do céu, o que eu tava fazendo? Porque faltou para mim, como o início da minha conversão foi no ambiente neopentecostal, no ambiente neopentecostal se é jogado pro Espírito Santo algo que é responsabilidade nossa. Então eu cresci aprendendo assim, não, a letra bata. Então não precisa ficar estudando, lendo muito. O Espírito Santo vai colocar na sua cabeça. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos fará lembrar. Não fala que ele vai ser refém da nossa preguiça, da nossa escassez e vai colocar a informação na nossa cabeça. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. O próprio apóstolo Pedro, ele vai falar, olha, isso que eu estou escrevendo para vocês, eu aprendi lendo as cartas do apóstolo Paulo, que é o nosso irmão em Cristo. De fato, algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve é difícil de entender. Difícil não significa impossível. E ele fala assim, mas nós devemos estudar e compreender. Portanto, vamos crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro, que era alguém mais simples, que era alguém que foi chamado ali até mesmo iletrado, diferente do apóstolo Paulo que falava ali 4 idiomas, o apóstolo Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel, o apóstolo Pedro está destacando o estudo, os ensinos do apóstolo Paulo, e está reforçando a importância de crescer na graça e também no conhecimento. Então, é necessário ter preparo. Eu hoje, pensando no início do meu ministério, antes de pregar eu teria estudado mais, eu teria procurado pessoas que conhecessem mais da Bíblia, né? Porque o que é você ser um mentor? É você ensinar aquilo que você já aprendeu. É você ensinar alguém que está passando por aquilo que você já passou. Então, eu no início do meu ministério, eu faço essa autocrítica, eu teria iniciado diferente. É um conselho que eu dou para muita gente hoje, que tenha coragem, eu quero pregar o evangelho. Cara, prega o evangelho, fale que Jesus é bom, mas para subir num púlpito, você tem que saber o que você tá falando, que você pode matar ali vidas. Você pode ensinar heresias. A gente tem visto isso agora do profeta Miguel lá. Exatamente. Que virou meme nacional. Virou meme nacional. E não sei qual vai ser a sua opinião, Diogo, mas eu até digo que eu até fiz um post no meu Instagram que eu não tenho ele como inocente. As pessoas falam, mas é criança, é uma criança, a gente tem que orar. Não, ele sabe o que é dinheiro, ele sabe o que é pragmatismo, o que é você pregar o que o povo quer ouvir. Você vê vídeos dele fazendo caras e bocas, você vê um ego ali nele. Então... eu vejo um menino, eu me impressiono quando eu vejo ele, porque eu vejo um menino muito bem preparado na retórica para falar. Uma boa oratória, né? Boa oratória. Carismático. Assim, ele tem um dom. Você percebe que ele tem esse dom. Mas ele tá usando de falsas línguas nos altares. Ele tá usando de falsas profecias. A gente sabe, você vê pela cara que ele tá fazendo. Sim. São sempre profecias genéricas. Ele tem pai e mãe que não aparecem, mas que provavelmente o apoiaram. Eles também estavam aproveitando o dinheiro que ele estava ganhando, porque você está trazendo um bom sustento para tua casa, né? Certeza. Porque eram cifras altas para pregar. Sim. E eu não vejo, eu acho que você pode ser usado, mas você não tem o preparo com essa idade para realmente ser alguém que consegue lidar bem com as emoções e levar a palavra de Deus para um público que está te ouvindo, porque existe uma coisa que a gente sabe que a vida traz para a gente, que são alguns anos passando, a experiência vem. Com certeza. É claro que não estou querendo dizer que você é muito velho, você é muito mais sábio de qualquer pessoa mais jovem. Não é isso. Mas o tempo, ele é muito novo, ainda 15 anos. O tempo, ele traz uma certa maturidade que ele não tem ainda. Exatamente. E Provérbios vai falar que os mais novos devem aprender com os mais sábios, né? Com os anciões. Eu acho que o preparo ele é fundamental. Eu tenho certeza que o preparo ele é fundamental. E muitas pessoas hoje estão se esfriando na fé, estão com seus ministérios destruídos pela falta de preparo,
pela falta de preparo. Então, eu vejo Davi alguém muito preparado, alguém que foi forjado, alguém que não foi negligente na tarefa lhe dada. Davi, ele poderia ser escasso ali e falar, nem sou valorizado, meu pai nem me chama, o profeta vai vir, ele nem me chamou, eu vou dar a vida pelas ovelhas, eu vou brigar com o leão, eu vou brigar com o urso, ele que se vire. Davi poderia falar isso. Hoje nós vemos muitas pessoas que têm essa mentalidade, né? Mas não, Davi, ele faz com excelência. Ele faz com excelência. Então, o tempo de preparo tem que ser feito com excelência. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu já tinha saído do contexto neopentecostal, eu comecei a pregar na tarde da bênção. Então, era eu e a Dona Maria. Então, eu preguei por 1 ano só pra Dona Maria. Uma terça eu pregava pra ela, outra terça ela pregava pra mim. Acabava ali a tarde da bênção, eu ia limpar o banheiro dos homens, ela ia limpar o banheiro das mulheres, e depois a gente ia limpar a igreja junto. Se você chega num jovem hoje e você pergunta pra ele quantas vezes você ficou na porta recebendo, quantas vezes você foi fazer um trabalho evangelístico na rua, quantas vezes você limpou o banheiro de uma igreja, ele não sabe. Ele nunca fez isso, mas ele tá com a agenda lotada, ele tá já com o assessor, ele já tá com um WhatsApp que nem é ele mais que responde, ele tá pregando pra tudo quanto é lado, ele tá dando profetada, revelando, fazendo isso, aquilo, só que ele não teve preparo, ele não teve vivência. O Hernando Dias Lopes fala num livro que eu indico aqui, De Pastor para Pastor, inclusive eu fiz essa mentoria com ele também, ele fala que um bom pastor, ele tem que ter passado antes por todas as áreas da igreja. Então ele tem que saber como recepcionar, ele tem que saber como servir ali um copo com água que você leva pro pregador, um telefone que você anota de alguém que tá visitando a igreja. Você tem que trabalhar em todas as áreas da igreja, porque quando você for um pastor, você vai ter essa visão, você vai entender todas as áreas, você vai entender as pessoas que estão servindo naquelas áreas. Mas hoje as pessoas não querem isso, as pessoas já querem começar pregando, já querem ensinar sem antes ter aprendido. Tem até, eu debati no Instagram esses tempos com um cantor de trap que se converteu, e ele começou a ensinar algumas coisas e num dos comentários eu corrigi ele. Eu falei, teologicamente isso que você falou não tá certo tudo. E ele me respondeu assim, cara, eu estudo teologia e o que eu falei tá certo sim. Dessa maneira. Só que há 1 mês atrás ele tava cantando um trap, tava nas batalhas de rima e hoje ele já tá lançando uma mentoria, tá pregando pra tudo quanto é lado. É um perigo. Então, tem que aprender. Porque o evangelho... ele tem sido muito lucrativo para muitas pessoas. Sim. Né? Digo no sentido da pregação, inclusive. Então, a pessoa se converte, ela é conhecida no mundo e ela acha que em 1 mês, 2 meses, 6 meses, ela já pode estar pregando publicamente, falando um monte de asneira, ensinando coisa errada pra gente. Dando curso. Então, Diogo, para e pensa. Diogo, você é um pastor, cara. Você estuda teologia, você lê livros, você trabalha com isso. Cara, você é um pastor, você não pode ir na sua igreja, só porque o cara é artista, você receber ele e já colocar o microfone na mão dele porque ele é artista. Isso daí é uma coisa que agora, fazendo uma autocrítica, muitas igrejas têm feito que é errado. Eu lembro, na época, teve uma dançarina de axé, um cantor de axé, não vou citar o nome, né? Mas eu lembro que eles tiveram uma suposta conversão. Eles foram na Marcha pra Jesus, começaram a cantar tudo, lançou um CD, 6 meses, fez dinheiro, tudo, não sei o quê, aí voltou pro carnaval. No próximo carnaval já estava desviado. Então, assim, como que a igreja abriu a porta pra ele já... Entendeu? Aí eu vejo, por exemplo, cantores ou instrumentistas que chegam na igreja só porque era famoso, já faz, já acontece, e você vê um músico que tá desde... da sua infância lá na igreja e não tem uma oportunidade. Igrejas hoje, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, Diogo, mas que contratam pro louvor músicos seculares. Não, eu sou contra. Músicos de fora. E a pessoa que tá lá pagando a aula da bateria, que tá sendo dizimista, não é usado no louvor, não é usado na igreja. Eu não sabia que tinha isso. Sabe como eu descobri? Tô lá, na época eu trabalhava na Pano Bianco,
tô na academia lá, e um dos professores é tecladista. E toca até hoje numa igreja gigante aqui em Campinas, que eu não vou citar o nome. E sempre fumava, tudo. Aí um dia eu fui numa vigília nessa igreja. Aí eu vi ele no teclado. Isso daí foi no domingo, foi do sábado pro domingo. Aí eu falei, cara, na sexta ele tava fumando, na hora do almoço dele, né? E eu sempre brincava com ele, cara, você é um professor de educação física, você não pode fumar, tudo. Na sexta eu falei, cara, ele já era dessa igreja, aceitou Jesus aí, tudo, os caras já botou ele, mas amém, voltou pra igreja, tá lá tocando. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, não, aqui é meu trabalho. Saindo daqui, eu vou lá pra casa de show lá em Sumaré e eu vou fazer outro show com... Aí eu, mas como assim é o seu trabalho? Ele, não, sou contratado. Toda a vigília é eu no teclado. Foi assim que eu descobri que tinha isso. Que o pessoal contratava músicos que não estão na presença de Deus, que às vezes nem Deus acredita pra tocar. Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter o preparo, tem que ter o preparo. Não basta você ser corajoso, não basta você ter coragem. Davi, ele foi forjado, ele foi preparado. Quando ele foi lutar contra o Golias, ele sabia como manejar a funda, ele sabia quais pedras escolher. Ele foi lá no ribeiro, escolheu as melhores pedras. Davi, ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava totalmente preparado. E as pessoas enxergam por vezes o gigante como algo que pode paralisá-las, mas vencer o gigante por vezes é só o início da jornada. É só o início da jornada, né? E até a perspectiva que eu tento trazer é exatamente essa, que na verdade Davi ele venceu o Golias. O gigante é o Deus que estava com o Davi. Então, na verdade, o gigante não foi vencido. O gigante usou Davi para vencer o Golias, o incircunciso. E isso é só o início. Isso é só o início. Porque é interessante que o ministério, o reinado de Davi, não inicia quando ele se assenta no trono, quando ele coloca a coroa. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que, agora o meu ministério começou. Não. O seu ministério, ele começa desde quando você se converte. John Wesley tem uma frase muito impactante, né? Um calvinista falar isso é até engraçado citar John Wesley, né? Mas ele fala assim que se nós adoramos um Deus eterno, o nosso culto tem que ser eterno. Então eu não cultuo, eu não exerço o meu ministério, o meu chamado. Por exemplo, você não é missionário, Diogo, só quando você tá em outro país. Não. Aqui você está sendo missionário no seu podcast. Aqui você está sendo missionário proporcionando livros para as pessoas crescerem na graça e no conhecimento. Lá na sua casa você está sendo missionário com a sua família. O seu chamado é 24 horas. Você não pode fazer essa dicotomia. Aqui na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Então você tem que... enquanto você é empresário, você também é um missionário, você também é um pastor, você também é um servo de Deus. Então, o Golias sendo derrubado é só o início da jornada. Davi, ele vai ter outros conflitos, ele vai ter outros Golias para serem derrubados, ele vai ter outros inimigos, ele vai ser o seu próprio inimigo, numa certa... Davi foi bem falido no âmbito familiar, né? No âmbito familiar. Davi, ele se preocupou muito com o governo, mas não governou a sua própria família. Sim. E isso é uma reflexão que nós temos. Mas algo interessante sobre Davi, eu cito isso no livro também, vamos fazer uma comparação dele para Saul. Quando o profeta Samuel ele vai confrontar Saul porque Saul pegou os despojos dos amalequitas, que não era para pegar, Saul fala assim para Samuel, fala com Deus para não deixar o povo descobrir, porque senão eu vou cair em descrédito. Saul, ele está preocupado com a sua reputação. E eu brinco que às vezes nós temos que pegar a nossa reputação e jogar no lixo. Se Jesus fosse se preocupar com a reputação dele, ele não teria ido para uma cruz. Davi não. Davi, quando o profeta Natan vem contando a história do homem rico, do homem pobre, que o homem pobre tinha uma cordeira só, o homem rico tinha várias, e o homem rico roubou a única que o homem pobre tinha, Davi, ele dá a sentença. Davi, ele lança a palavra. Davi, ele fala assim, esse homem, ele tem que morrer, ele merece a morte. Natan confronta falando, eu tô falando de você, Davi. Davi poderia repetir a história e a mesma atitude de Saul. Olha, Natan, conversa com Deus pro povo não descobrir, senão eu vou entrar em descrédito. Mas não. Davi, ele vai
na sacada do palácio, ele rasga suas vestes, para o povo todo ver. E rasgar as vestes, na compreensão na época, era pequei e estou arrependido. Sim. Então Davi, ele não se preocupa com a sua reputação, ele se preocupa em não se apartar da presença de Deus. É por isso que Davi é segundo ao coração de Deus. Ser santo, ser separado, ser segundo o coração de Deus não é ser isento de falhas, de erros, de ser um pecador. Mas é se arrepender e reconhecer a dependência que se tem de Deus. E Davi, ele reconhecia isso. Então Davi, ele nos mostra que realmente, de fato, derrotar o Golias é só o início de uma longa história, de uma longa jornada. Amém, meu amigo. Que top, hein? Puxa vida, aí. isso é legal porque você realmente traz uma perspectiva diferente sobre esse gigante. E quem quiser comprar esse livro vai ter sua fé engrandecida e também vai poder aprender mais sobre essa história. Com certeza. É engraçado que algumas igrejas, né, eu volto para pregar, o pessoal... Pô, Israel, não consigo mais falar que Davi derrotou o gigante. Eu só consigo falar que Davi derrotou Golias. Eu falei, não sei se era um vício de linguagem ou se a palavra de fato efetivou ali, mas é legal a gente olhar com essa perspectiva. Eu não acho errado pregações derrubando os gigantes, ou os gigantes derrotados, não. É só uma perspectiva que eu vi ali no texto e que eu trouxe e que eu acho interessante. Trazendo Golias como inimigo e não como um gigante. Não, né? como gigante. Sim. Realmente colocando Deus como soberano, né? O termo gigante é um termo belo, é um termo que demonstra grandeza, né? E eu acho que esse termo combina mais com Deus e não com Golias. Saul foi um inimigo muito mais gigante na vida de Davi do que o próprio Golias. Com certeza. Golias foi uma batalha que durou alguns minutos ali. Exato. Agora Saul foi uma batalha muito longa. Pessoal, você... E aí, curtiu? Gostou do conteúdo? Olha o que tem aqui na minha mão. O livro Quem é o Gigante da História. Tá vendo aqui, ó? Lançado pela editora Código 27. Tá aqui esse livro. Israel. Tá aí no nosso site, tá aparecendo para você aí, ó. plenitudedistribuidora.com.br. Nos próximos 30 dias nós vamos disponibilizar um cupom para você com mais 10% de desconto para você poder acessar o nosso site, comprar esse livro e aprender mais sobre essa história. Sabe o que é legal? Também não tá rolando a série aí, Casa de Davi? Compra o livro. Aprende mais sobre a história. Você sabe que séries, não estou dizendo que a série é ruim, mas séries distorcem a realidade por vezes. Então compra o livro para você aprender mais sobre essa realidade, focado na história de Davi e Golias, e você vai poder ver também que existe um gigante na sua vida que é Deus, que é capaz de vencer qualquer batalha. Poxa, isso é motivador demais. Não há nenhuma batalha que não possa ser vencida pelo nosso Deus. Então compra esse livro aqui, acessa aí e se deleite nesse aprendizado, tá bom? Beleza? Muito bom, Diogo. Quero agradecer a oportunidade, o convite e falar que você é uma bênção para mim e para minha família. Quero mandar um beijo para minha esposa, Que tá aqui, a Lawane. tá aqui no estúdio, a doutora Lawane, falar que ela tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. Mandar um beijo para minha filha Ana Beatriz e mandar um abraço pro pessoal da igreja onde eu sirvo, onde eu congrego, o pessoal da Presbiteriana, ali do Jardim Licínia, pessoal da Congregação Esperança também. Deus abençoe vocês e vocês são bênção aí na minha vida. Se as pessoas quiserem te encontrar hoje nas redes sociais, como é o seu trabalho nas redes sociais? Então, nas redes sociais a gente tá como Israel Júnior Oficial, com 2 L's. Você vai estar me achando no Instagram, no YouTube, TikTok, tudo é assim. Israel Júnior Oficial, com 2 L's. Lá você pode estar vendo vídeos que eu trato sobre diversos assuntos na questão teológica, né? É um assunto que está bastante em voga agora, que é o ateísmo. Tenho feito conteúdos também sobre isso, Diogo. E muita gente tem me perguntado, eu recebi bastante convite por causa dos podcasts e tudo, se eu cobro para pregar, né? Eu sempre falo que eu cobro um copo com água gelada. Tendo uma aguinha gelada lá, a gente vai ministrar com o maior prazer. Então não cobro para pregar, só um copinho com água ali mesmo. Você pode estar me chamando pelo Instagram, lá vai ter o link também para você estar adquirindo o livro no site da Plenitude Distribuidora, exclusivo aqui na Plenitude. E não tem como, se você for comprar meu livro lá, você já vai querer comprar um monte de livro, porque... Já aproveita e bala. Já aproveita, né? Mas é isso, quero ser grato mais uma vez, Diogo, e é isso, tamo junto. Chama lá, galera, no Instagram, conversa com nós.
Aí, ó, beleza, galera? E aí, curtiu o conteúdo? Poxa, foi legal demais. Olha só que aprendizado para você aí sobre essa história de Davi. Faz aquilo que a gente sempre pede, dá aquela força aqui pros irmãos, curte aí, compartilha, manda aí pra galera que você conhece e vamos lá, tamo junto. Obrigado por participar aqui de mais um Planicast, de participar conosco até o fim desse podcast. Que Deus te abençoe, que você continue crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Esse podcast aqui, ele te ajudou durante uma hora. Quanto tempo, Gustavo? Por 1h07 ele te ajudou a conhecer no conhecimento na graça, mas é claro que você tem que buscar isso diariamente na sua casa, na sua Bíblia, nos livros que você comprar aqui na Plenitude. Tem tanto material bom hoje para apoiar você nesse crescimento espiritual, para que você possa conhecer mais o Senhor. Então, não perde tempo, esquece aí os streamings um pouco, esquece Netflix, sai da Amazon e vai para a Bíblia, vai se aprofundar nisso, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.